Eu tinha 9 anos quando o meu irmão mais velho colocava a torneira na minha boca e ligava a água, se é que vocês me entendem. Daí eu tomava toda a água da torneira, né? E ele falava que eu não podia falar nada pra minha mãe, porque se eu falasse pra minha mãe, ele ia tomar uma providência, ele ia fazer algo. Gente, o meu medo era demais, sabe? Se ele tava na pia da cozinha, quando ele ligava a torneira da cozinha, realmente acontecia. No banheiro também, ele ligava a torneira lá no banheiro, né? Um certo dia eu fui falar pra minha mãe o que o meu irmão estava fazendo, né? Não ficava vestígio, sabe, gente? Tipo assim, você comeu leite e você saiu derramando leite em pó na casa, se é que vocês me entendem. Não, era algo que não ficava vestígios. A não ser que fosse assim, molhasse, deixasse cair água no chão, molhasse o chão, deixasse lá. Mas mesmo assim, do jeito que a minha mãe sempre foi, com certeza ela passaria por cima, né? E um certo dia eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, olha, quando a senhora viaja, o meu irmão, ele faz tal coisa. E ele faz só em tal lugar, ele pega a água da torneira, coloca na minha boca e liga a torneira e tudo. Minha mãe não acreditou. Falou que eu estava levantando calúnia, né? E que eu não podia fazer isso. Aí foi lá falar com a minha avó. Chegou pra minha avó e falou: olha, mãe, ela falou isso, isso e isso. Minha avó foi totalmente contra, falou: você vai acreditar nela? Gente, por que algumas mães, algumas famílias têm problema em acreditar em criança? Eu sempre falei a verdade e isso sempre aconteceu comigo. Aconteceu com a água da torneira, que eu colocava a torneira na boca, aí ele ligava a torneira, eu tomava a água até não aguentar mais, né? E daí depois, quando ele via que eu estava agoniada de tanta água que eu estava tomando da torneira, se é que vocês me entendem, né? Ele deixava que eu respirasse. Até que um dia ele teve uma outra ideia, gente, né? Virar para um outro lado da casa. Ele agia sempre nessa parte aqui da torneira, frente a frente. E daí ele virou para outra parte de trás da máquina, se é que vocês me entendem. E daí a situação foi pior, né? Foi bem pior porque, sabe, gente, é dolorido. É dolorido. Você pode até imaginar assim, nossa, mas ela conta com tanta naturalidade. Eu não posso aqui contar pra vocês em desespero, chorando e me descabelando. Não. Eu estou falando pra vocês que o que eu estou contando pra vocês é mais sério do que o que vocês imaginam, tá? E realmente é dolorido falar sobre o assunto. Dói na alma, gente. Pessoas que nunca passou não vai entender, mas já dá mais ou menos para entender o que estava acontecendo na parte de trás da máquina. Ele passou a mexer na parte de trás da máquina. Tá? E daí naquela parte onde vocês já se ligaram que eu estou falando, começou ali, machucou, gente. Até que um dia saiu dessa cor aqui, ó, desse batom que eu estou usando, se é que vocês me entendem. E ele olhou pra mim e falou assim: vai lá, dá um banho na máquina, deixa a máquina ok, limpinha, e não fala nada pra mãe. Dê uma pomada pra passar. Lembro como hoje. Dói, dói. Sabe, ter aquela mãe, aquela pessoa que não acredita na gente. E tudo que a gente passa ali dentro de casa, a gente tem que aguentar, a gente tem que suportar, porque a gente não tem opção, não tem para onde ir. Se vitimizando? Não. Estou falando algo que aconteceu comigo, algo que muitas pessoas tampam o ouvido, achando que é ficção. Algo que acontece diariamente por debaixo dos panos. E ainda existe pessoas que diz é mentira. Mas eu peço a você que está assistindo esse relato, compartilhe com alguém que você conhece. Porque se nunca aconteceu com você, dê graças a Deus. Porque nesse exato momento pode estar acontecendo com alguém que você conhece e que jamais vai ter coragem de te falar. Vamos ajudar mulheres a vencer, a lutar contra isso que está dentro delas. Porque eu falo para vocês, a depressão é de dentro para fora. Muitas pessoas iriam assistir esse vídeo se eu tivesse de saia dançando, mas eu não estou.
Estou aqui trazendo um relato forte e algo que pode mudar a vida de alguém. Para você mudar a vida de alguém, você não precisa dar dinheiro para ela. Você precisa fazer uma crítica construtiva, você precisa deixar um comentário que possa mudar a vida dessa pessoa. E o que aconteceu comigo, eu não tive ajuda aqui na Terra. E depois que eu cresci, me tornei uma grande mulher. E hoje, depois que eu passei por psicólogo, psiquiatra, tomei diazepam, clonazepam, todos os remédios que você imaginou, eu já tomei todos para estar aqui hoje. Eu nunca imaginei que eu teria coragem de abrir a minha boca e falar sobre esse assunto. Falar sobre o que o meu irmão fez comigo, entre outras coisas piores, que não vem ao caso eu falar aqui, que é algo realmente muito forte. Mas eu adoraria saber a sua opinião, né? Você acha que na época eu deveria ter tomado alguma atitude? Será que na década de 81, na década de 70, uma adolescente ou uma criança naquela época procuraria ajuda e as pessoas ajudariam? Ou pegava a criança, levava para casa e falava, ela está mentindo? Hoje, as adolescentes têm mais como procurar ajuda. Tem caminhos que elas podem procurar pessoas para pedir ajuda. Naquela época, que eu tinha 8, 9, até 10 anos, não tinha, gente. Para quem mora num sítio, 2 horas de carro até chegar em uma cidade. Mas peço a sua sincera opinião.